Olá, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, na sua casa, na sua família, na sua vida. Aquele abraço assim, bastante amoroso, carinhoso e afetuoso para você que está sempre conectado conosco. Muito obrigado pelo carinho, pela amizade que você tem com cada um de nós. Muito, muito obrigado mesmo. Hoje eu quero falar de um modo todo especial a você que está de luto, a você que está passando por um momento difícil, porque você perdeu um ente querido, uma pessoa que fez parte da sua vida, que por você foi muito amado, muito querido, muito estimado, e que agora você não tem mais. E isso surge aquela angústia, aquela dor, aquela saudade que muitas vezes é insuportável. Mas eu peço para você, se você está guardando as lembranças boas, por favor, se alimente das lembranças que são boas. Porque a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 3, diz assim: todo aquele que crê e praticar o bem viverá para sempre. Logo, aquele teu ente querido, aquela pessoa que fez parte da tua vida, com toda certeza foram pessoas do bem, foram pessoas que praticaram o bem, por isso elas vão viver para sempre, porque esta é a vontade de Deus, que vivam para sempre, que vivam eternamente. Também a palavra de Deus, seguindo esta mesma linha, na carta de Paulo aos Romanos, já no capítulo 8, ele diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Nem a morte, nem a vida poderá nos separar do amor de Deus manifestado em Jesus Cristo. Olha, com toda certeza, a morte separa quem? O pai dos seus filhos, o esposo da esposa, o vô dos netos, o neto dos avós, mas não nos separa de Deus, porque se Deus é por nós, nem a morte e nem a vida poderá nos separar de Deus. Já na carta aos Coríntios, no capítulo 15, tem um texto que ele precisa sempre ser lembrado por todos nós. Nós não podemos esquecer, porque às vezes a gente esquece dessa palavra tão linda, tão maravilhosa, quando o Senhor nos diz através de Paulo: olha, se a nossa fé, se a minha fé, se a sua fé for somente para esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens, porque a nossa fé em Cristo Jesus é para esta vida, sim é, mas também é para a vida eterna. Então, essa palavra assim, ela é confortadora e consoladora e nos dá a certeza e a esperança da vida eterna. Porque todos nós temos o hábito e o costume, quando a gente vai sair de viagem, a gente não faz a nossa oração pedindo a Deus que nos proteja. Quando a gente tem um pai, uma mãe, um marido, sempre nós oramos pedindo por esta vida, que Deus cuide, que Deus proteja, que Deus livre de todos os males durante esta vida. Mas a nossa fé em Cristo Jesus, ela vai além. Nós cremos, nós confiamos, nós acreditamos na vida eterna que Jesus veio prometer para todos nós. E isso nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo 11, quando Lázaro, o amigo de Jesus, veio a falecer. Então Jesus foi até ele,
foi fazer uma visita, foi consolar e consolar a família. E quando Jesus chegou, as irmãs que lá estavam foram ao encontro de Jesus, mas antes Jesus parou. E quando viu todas aquelas pessoas, ele ficou interiormente comovido e diz que Jesus chorou. Jesus chorou porque era um grande amigo. Jesus chorou porque amava, porque queria bem. Por isso Jesus chorou. Talvez hoje seja você que esteja chorando por um ente querido, por causa do seu grande amor, por causa da saudade que você está sentindo. Lembre-se que não é só você, que o teu Senhor, que o teu Salvador também chorou. E aí, Marta disse para Jesus: Senhor, se tu estivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Sabe qual é a resposta de Jesus? O teu irmão vai ressuscitar. Marta disse: sim, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Jesus disse: não, minha filha, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá, mas terá a vida eterna. Então, aqui está a nossa certeza e a nossa confiança, a nossa fé de que Cristo Jesus nos criou para a vida eterna. Estamos aqui de passagem, por isso é muito importante nos relacionarmos bem com as pessoas. Se errar, pede perdão, pede desculpa. Vamos construir um ambiente agradável, saudável. Tanto é que tem um refrão de uma música que diz o seguinte: ame mais, abrace mais, tá? Fale mais. Porque às vezes a gente se retrai, a gente se afasta das pessoas e isso já é de fato uma morte, né? Se nós tivermos aquela pessoa, a oportunidade de falar, de conversar, de abraçar, de perdoar, de reconciliar, será uma vida nova. E aí Jesus pergunta para Marta: Marta, você acredita nisso realmente? Que eu sou o caminho, a ressurreição, a vida. Você crê em mim que mesmo que alguém esteja morto, viverá? E Marta disse: sim, Senhor, eu creio sim. E aí o que disse Jesus? Quem crê em mim jamais verá a morte. Quem crê em mim jamais verá a morte. E sim, a glória de Deus. Nós fomos criados, formados para a glória do Senhor, para a glória de Deus. Depois, concluindo, tem um outro trecho maravilhoso do Evangelho de João, no capítulo 14, nos 6 primeiros versículos, quando Jesus diz assim: olha, olhando bem para você, veja o que Jesus diz:
não fique perturbado, não fique angustiado, desesperado o teu coração. Acreditem em Deus, acreditem também em mim, disse Jesus. Olha, eu vou preparar um lugar para cada um de vocês. E quando eu for e o lugar estiver preparado, eu voltarei e levarei vocês comigo, para que onde eu estiver, você esteja também. Tomé disse para Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vai. Como podemos saber então o caminho? E aí Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Meus filhos queridos, isso que é importante, isso é fundamental, acreditar que nós temos de fato uma direção, um caminho. E esse caminho, essa direção é Jesus. Quantas e quantas vezes as pessoas não nos procuram nas nossas missas, nas nossas celebrações, para que a gente possa estar rezando, orando por alguém que faleceu. E uns falam: isso aí já não adianta mais, não é? Porque devia ter feito durante a vida, etc. e tal. Mas a palavra de Deus, que eu creio, que eu confio, que eu acredito, diz assim, que se nós acreditarmos na ressurreição, se nós acreditarmos na ressurreição, é um pensamento santo e piedoso rezar por aqueles que morreram. Agora, se eu não creio na ressurreição, se eu não creio na vida eterna, é coisa inútil e tola rezar pelos mortos. Portanto, durante esta semana que nós estamos assim envolvidos, celebrando finados, o Dia dos Mortos, eu vou estar orando por você, por sua casa, por sua família e principalmente pelos seus entes queridos, por aquelas pessoas que você sente uma saudade muito grande e guarda boas lembranças, para que você seja confortado e consolado neste momento de luto, neste momento de dor, que só Deus é o Consolador, só Deus é o Confortador. Abençoe, Senhor Jesus, todos aqueles que estão tristes, todos aqueles que estão angustiados, aborrecidos, às vezes até revoltados, mas, Senhor, visita cada um deles e abençoe com todo o teu poder, para que sejam confortados e consolados e acredite em Jesus e na sua palavra, que eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E tchau, meus filhos queridos!